Então, o que realmente aconteceria se você desistisse completamente do açúcar por 2 semanas? Vamos mergulhar de cabeça. A primeira coisa que você notaria é que o formato do seu rosto mudaria. Ele passaria de ser mais arredondado ou inchado para um rosto mais magro. Você verá isso no seu rosto e definitivamente verá na sua região abdominal. A razão pela qual você perde gordura na região abdominal é porque seu fígado está liberando gordura quando você corta o açúcar. O corpo é forçado a viver de combustível de gordura porque o açúcar e a gordura são as únicas duas fontes de combustível no corpo. Dada a escolha, o corpo sempre queimará açúcar em vez de gordura. Quando você corta o açúcar, resta apenas a porção de combustível de gordura para o seu corpo usar as reservas de gordura, começando pelo fígado. A segunda coisa que vai acontecer é que há 4 órgãos principais que serão afetados quando você cortar o açúcar mais do que outros órgãos. Seus olhos definitivamente vão melhorar, você terá menos visão turva, você verá melhor. Veja, os olhos são muito sensíveis ao açúcar. É por isso que os diabéticos desenvolvem uma condição chamada retinopatia diabética, destruição da retina, que é o principal nervo na parte de trás do olho. Então, seus olhos vão melhorar. Os rins vão melhorar. O rim é outro órgão que sofre muito com o excesso de açúcar. É por isso que você pode acabar com açúcar na urina ou proteína na urina, porque o açúcar está criando muita inflamação e corroendo como ferrugem os vasos sanguíneos que passam pelos rins para serem filtrados. Isso é chamado de nefropatia diabética. Nef significa néfron, que são as pequenas unidades de filtragem no seu rim. Basicamente, você terá uma função renal melhor. E então temos suas artérias. Se houver muito açúcar, eles chamam isso de doença arterial diabética ou doença vascular. Então, quando você corta o açúcar, a inflamação em suas artérias e todo aquele efeito de ferrugem do excesso de glicose começa a se curar novamente. E porque o açúcar não só se converte em gordura, mas também em colesterol, você verá seus valores de colesterol melhorarem dramaticamente. Então chegamos aos nervos no cérebro. Quando você diminui o açúcar da sua dieta, seus nervos começam a se curar. Se você tem uma condição diabética chamada neuropatia periférica, onde as extremidades dos seus nervos na parte inferior dos seus pés estão sendo destruídas, isso começará a desaparecer. Mas também, como há muitos nervos no seu cérebro começa a se curar. E há 2 coisas principais no cérebro que vão melhorar. Primeiro, a função cognitiva. Sua memória será melhor, seu foco será melhor e sua concentração será muito melhor. Você vai descobrir que seu humor vai mudar completamente, você vai ser muito mais feliz. É impressionante para mim, e estou tentando entender isso. Por exemplo, diabetes, certo? O que é diabetes? É uma doença de excesso de açúcar no sangue. A abordagem óbvia seria comer menos açúcar se você é diabético, certo? Quer dizer, se o diabetes é excesso de açúcar no sangue, por que não diminuir o açúcar no sangue? Mas talvez eu esteja perdendo algo, porque se você procurar isso na medicina, verá que eles dizem que as causas do diabetes são 2 coisas, estilo de vida e genética, ok? E com o estilo de vida, eles dizem que pode ser obesidade, pode ser falta de exercício ou urbanização. Acho que mudar para a cidade aumentará o risco de se tornar diabético, mas eles não mencionam muito açúcar na dieta. É simplesmente selvagem para mim. Em vez disso, eles dizem que é comer muita gordura saturada, mas esses dados foram completamente desmentidos e eu vou colocar um vídeo e algumas coisas abaixo para você conferir se ainda tiver alguma dúvida de que é gordura saturada. Não é. São os carboidratos. E então, quando você cavar um pouco mais sobre a dieta pobre, eles na verdade dizem para manter altos níveis de grãos na sua dieta. Agora, eles dirão grãos integrais, mas mesmo os grãos integrais são cerca de 85% carboidratos. Talvez você possa me ajudar. Não sei se é óbvio para mim ou porque outras pessoas não estão percebendo isso, mas é tão simples. Você corta o açúcar se tiver diabetes. Certo, a próxima coisa que você vai notar é que você vai se levantar muito menos durante a noite para urinar, ok? Por que isso? Porque a água segue o açúcar. Então, se você está comendo açúcar e ele está indo para o seu sangue e está sendo filtrado pelos rins, você vai descobrir que isso vai desencadear mais micção, especialmente à noite. E uma solução simples é apenas começar a cortar o açúcar e você vai descobrir que vai se levantar muito menos durante a noite. Quero dizer, quando eu estava na prática, eu tinha pessoas que se levantavam 10 vezes por noite para urinar e tudo o que fizemos foi cortar o açúcar, e eles dormiam a noite toda. Agora, leva algumas semanas, mas salvar seu sono é tão importante.
Certo, a próxima coisa que vai melhorar é a sua energia. Bem, como eu disse antes, existem dois tipos de combustível que você pode usar no seu corpo: açúcar e gordura. Quando você desiste do açúcar, seu corpo é forçado a queimar sua gordura. Bem, adivinhe? Seu corpo tem muito mais calorias de gordura do que de açúcar. Estou falando de açúcar armazenado e gordura armazenada. Em média, mesmo uma pessoa magra está carregando cerca de 100.000 calorias de gordura em comparação com cerca de 1.700 calorias de açúcar armazenado. Então, se fossemos lhe dar uma analogia, seria como ter uma enorme bateria de carro para funcionar versus uma pequena bateria AA. Se você vai operar todo o seu corpo com essa pequena bateria AA, você vai estar constantemente com fome, tendo desejos e altos e baixos com sua energia. Mas quando você está queimando gordura, você não é mais suscetível aos altos e baixos desse ciclo de energia de açúcar e especialmente aos altos e baixos desse ciclo de fadiga de energia. Quer dizer, pense sobre isso entre as refeições, certo? Seu corpo deveria viver de gordura. Uma pessoa média com a dieta padrão nem consegue acessar a gordura porque há muito açúcar na corrente sanguínea. Então, ao reduzir o açúcar e converter seu corpo para combustível de gordura, você vai estar funcionando com gordura constantemente entre as refeições, assim como sua gordura quando você come. E isso vai lhe dar uma quantidade tremenda de energia estável durante todo o dia e seu cérebro vai se sentir muito melhor. E isso se relaciona ao próximo ponto: desejos. A razão pela qual seu apetite desaparece entre as refeições é porque, mesmo que você não esteja comendo nada, ok? Seu corpo está consumindo sua própria gordura entre as refeições. Então, se ele está se alimentando entre as refeições, está satisfeito e você não vai ficar com fome. E a única maneira de conseguir isso é reduzindo seu açúcar, bem como não comendo com tanta frequência, como todos esses lanches. Então, como você se livra dos desejos por açúcar? Não comendo açúcar. Esse processo leva cerca de 3 dias e não é tão difícil. Qualquer um pode fazer isso, você só tem que encarar e mergulhar de cabeça. Mas você quer reduzir seus carboidratos a menos de 50 gramas por dia e isso inclui as frutas, inclui mel e muitos dos outros açúcares escondidos, assim como outros carboidratos como pão, macarrão, cereal, biscoitos, waffles, coisas assim. Quero dizer, uma pessoa adulta, pelo menos no Brasil, consome em média cerca de 13 colheres de chá de açúcar adicionado todos os dias. Isso dá cerca de 54 gramas de açúcar. Agora, isso é açúcar adicionado. E quanto ao açúcar nos outros carboidratos como pão, macarrão, cereal, biscoitos, waffles, panquecas, muffins, bebidas alcoólicas como vinho e cerveja, refrigerantes e sucos, isso dá cerca de meio quilo de açúcar real todos os dias. Isso são 275 gramas de açúcar sendo cerca de 68 colheres de chá de açúcar. Então, essa coisa de açúcar adicionado é apenas a ponta do iceberg. São todos esses outros carboidratos que se transformam em açúcar que estão causando um grande problema para o seu corpo. Então, é por isso que, quando você faz essa mudança e começa a queimar gordura, você começa a se sentir tão bem. Quero dizer, apenas as melhorias no seu humor e melhorias cognitivas vão ser incríveis. Você vai se sentir realmente bem, sem mencionar que vai parecer muito melhor, com suas roupas vestindo melhor, seu rosto não tão arredondado e sem desejos por açúcar. Isso vai ser enorme. Agora, quando você corta o açúcar, sua inflamação, dor e rigidez também vão melhorar. Suas artérias vão ficar menos rígidas, o que significa que sua pressão arterial vai diminuir tremendamente, então a necessidade de medicação se torna muito menor. E como os medicamentos anti-inflamatórios são tão populares hoje em dia, você vai conseguir, espero, parar de tomar esses medicamentos também, porque sua inflamação vai diminuir. Estou falando de inflamação dentro dos seus tecidos, dentro das artérias, dentro dos olhos, dentro dos rins, dentro do sistema nervoso, como as coisas que você não pode realmente ver, que irão melhorar. Veja, a inflamação profunda dentro das artérias está realmente tornando as paredes arteriais mais espessas, ok? Quanto mais espessas são as paredes, menos espaço você tem para o sangue viajar, e mais suscetível você é a desenvolver coisas como artérias entupidas. Então, o que você está fazendo ao desistir do açúcar é permitir que mais sangue flua para os tecidos. E assim dessa forma você cortando o açúcar também, é claro vai acabar de quebra, perdendo mais peso, mas não apenas peso, estou falando de gordura real, o que seria um conceito realmente novo para muitas pessoas. Agora, você vai perder muito peso, principalmente água como disse inicialmente,
porque onde há glicose, estou falando de glicose armazenada, o glicogênio, você também vai armazenar 3 vezes a quantidade de água. Então, o açúcar armazenado é basicamente uma esponja cheia de líquido, e você vai perder pelo menos uns 5 quilos nas primeiras 2 semanas apenas cortando o açúcar, e isso é importante. Mas o mais importante é que você realmente vai conseguir acessar sua gordura real e vai de fato começar a perder peso com mais qualidade de saúde para você, como por exemplo, evitar efeito sanfona. E pense em todos os outros benefícios de apenas perder peso e ser capaz de fazer algo que é eficaz. Se você tentar fazer uma dieta com muitos carboidratos, rapaz, você está subindo uma colina. Sem mencionar tentar perder peso com todos os desejos e a fome, vai ser uma tortura e acaba ficando muito impossível de fazer por qualquer período de tempo que seja. Quero dizer, acho que para algumas pessoas isso pode não ser conhecido, mas os carboidratos se convertem em gordura e colesterol, ok? A maior parte da gordura no seu fígado veio dos carboidratos. E não estou falando de carboidratos sólidos, estou falando dos grãos, pães, massas, amidos, batatas, etc. Certo, o próximo benefício é a sua pele. Sua acne vai melhorar, sua dermatite, como as erupções vermelhas na pele, vão melhorar porque estamos basicamente diminuindo a inflamação em todos os lugares, incluindo na sua pele. Na verdade, isso é uma das coisas que muda o formato do seu rosto, porque há menos inflamação e inchaço ao redor dos seus olhos, nas suas bochechas. E muitas pessoas não estão conectando os pontos de que aquele rosto inchado é excesso de carboidratos. E o último benefício, e eu realmente quero explicar isso, ok? E eu guardei isso para o final. Você vai melhorar algo que está no coração da maioria dos problemas de saúde que as pessoas têm, e isso é a resistência à insulina. Deixe-me explicar o que é resistência à insulina. Primeiro de tudo, você tem que perceber que a insulina é um hormônio desencadeado pelo açúcar, ok? E carboidratos. Então, ambos andam de mãos dadas. Quando você aumenta a insulina, é por causa dos carboidratos. Então, quando seu corpo desenvolve uma resistência a qualquer coisa, ele está rejeitando essa coisa, ok? Agora, você também pode ter intolerância à glicose, que é uma forma de resistência, certo? Então, isso tudo é sobre receptores no seu corpo, ok? Quando você está recebendo certas coisas. Então, quando você consome muito açúcar ao longo do tempo, seu corpo está resistindo a isso e o açúcar não se conecta mais, porque o corpo está erguendo uma barreira, está se tornando muito intolerante. A mesma coisa com a insulina, certo? Se há muita insulina, isso é muito, muito tóxico e perigoso no corpo. Então, seu corpo desenvolve uma resistência contra isso. Agora, para resolver esse problema, nosso corpo simplesmente produz mais insulina para penetrar essa resistência, essa barreira. Então, temos uma situação onde temos muita insulina sendo produzida no corpo, com todos os efeitos colaterais adicionais que eu mencionei, porque muitos deles não são apenas glicose, são insulina alta também. Mas também, ao nível celular, temos essa situação de deficiência de insulina, que também cria outros problemas. Mas, eventualmente, o que acontece é que o pâncreas, que está produzindo toda essa insulina, fica tão cansado que não consegue mais compensar essa barreira ou essa resistência. Então, ele se cansa e para de produzir tanta insulina, e é quando você obtém pré-diabetes e diabetes. Não está mais compensando a situação, e então não temos insulina suficiente para baixar o açúcar no sangue. Então, quando você tem resistência à insulina, você basicamente tem uma situação de metabolismo lento. Você vai ter esse ponto de ajuste de peso que simplesmente não consegue ultrapassar. Digamos que seja 80 quilos. Você pode fazer dieta, pode fazer exercícios, seu corpo não vai deixar você baixar daquele peso. E essa insulina é necessária para outras coisas, como a absorção de potássio, a absorção de magnésio, a absorção de vitamina B1, a absorção de cálcio e muitos outros nutrientes, como até mesmo a vitamina D. Então, ao cortar o açúcar, você melhora a resistência à insulina e aumenta a absorção de todos esses nutrientes, incluindo aminoácidos para construir proteínas. Então, se você tinha atrofia antes, que parece celulite nas suas pernas ou no seu bumbum, de repente isso começa a melhorar. Você ganha mais músculo e obtém uma melhor forma corporal. Resolver esse problema de resistência à insulina ajuda o fígado gorduroso, ajuda a diminuir seu risco de doenças cardíacas, derrame e até câncer.